Esses dias eu estava procurando uma série aleatória pra assistir, e aí eu achei uma que depois eu descobri que é inspirada em um livro, mas eu nunca li, então não posso dizer se é bom. Mas a série é As Pequenas Coisas da Vida. A história é basicamente de uma protagonista que escreve conselhos anônimos em uma coluna. É uma minissérie, durante todos os episódios a gente vai ouvindo conselhos dela escrevendo para as outras pessoas, e tem um em específico que me deu uma clareza tão profunda que eu quis muito vir falar sobre isso e fazer um vídeo inspirado nisso. Em um episódio específico, uma mulher desesperada começa a escrever para ela falando que ela não sabia se ela deveria ou não deixar o marido dela, que ela já estava casada há muitos anos. Nessa mensagem, a mulher basicamente elenca todas as qualidades do marido dela, quase como se fosse uma espécie de lista jurídica. Fala que ele é um bom pai, que ele é um marido razoável, que ele não trai ela, que ele não bate nela, que ele paga as contas, que ele ajuda quando precisa, mas que mesmo assim ela não sabia se ela queria mais ficar mesmo depois de 2 décadas. E a protagonista responde isso de uma forma tão clara que me tocou profundamente, de verdade. Eu acabei essa série assim, caraca, realmente. Ela responde falando assim: existe 1 milhão de razões para você ficar e somente uma para ir embora. Você querer ir embora. Para pensar por um minuto no peso avassalador e ao mesmo tempo a liberdade que essa frase traz. A gente foi muito acostumado a viver em uma espécie de tribunal dos nossos próprios sentimentos. A gente é ensinado desde muito jovem pela própria sociedade, nunca é dito isso claramente, mas que para você abandonar alguma coisa, seja um emprego, uma faculdade, um relacionamento, amoroso ou não, você precisa ter uma justificativa que seja moralmente aceitável para a sociedade. Por exemplo, se alguém te trai, então é justificável o suficiente para você ir embora. Se alguém te machuca, se alguém te humilha, se alguém te rouba, você criou uma justificativa aceitável o suficiente para você simplesmente querer ir embora. Mas e quando não tem essa justificativa? E quando não tem esse peso, não tem esse único acontecimento que justifique a sua vontade de ir embora? Você só quer ir embora. Você só não tá mais tão feliz com aquela relação, com aquele momento, com aquela oportunidade. Faz sentido? Nada tecnicamente errado foi feito pela outra pessoa. Você só simplesmente não sente mais vontade de conversar. A conversa não tem mais tanta graça. Os momentos juntos, eles acabam sendo mais pesados. É como se fosse mais uma obrigação do que realmente um prazer. É como se você sentisse que essa relação com o próximo, e aqui eu tô falando de amizade ou de relacionamento, ou seja lá o que for, ele começou a drenar um pouco suas energias, sabe? E parece que a gente entra meio que em choque, nosso corpo entra meio que num curto-circuito, porque a gente não foi ensinado a validar nossos sentimentos simplesmente por sentir. A gente não tem uma justificativa clara. E aí a gente começa a se sentir meio que culpado por estar querendo ir embora quando nada foi feito pelo outro para fazer a gente ir embora. E foi a partir desse episódio dessa série e de toda a reflexão que eu tive depois disso que eu queria trazer para vocês um conceito que eu acho que a gente criou, que é o conceito da tirania do ponto final. A gente precisa desse closure que os filmes americanos gritam pra gente que é necessário. A gente precisa dessa conversa final, dessa justificativa final, desse encerramento legítimo de algo que você simplesmente não quer. A gente acredita fielmente que todo fim precisa ter uma grande briga ou uma grande conversa em um lugar neutro, que são 3 horas se exaurindo psicologicamente para justificar ou tentar justificar o que você está sentindo, ou o que cansou, ou o que não cansou. A gente vende muito essa ideia de que a gente precisa achar uma justificativa para o fato da gente querer ir embora. A gente precisa desse grande momento para conseguir colocar a situação ou tudo na nossa cabeça em uma pastazinha de resolvido, finalmente com um ponto final. Só que a vida real, a vida que tem uma exaustão psicológica, a vida que a gente vive diariamente, ela não segue muito esse roteiro que a gente finge que precisa seguir. E o que eu quero trazer para você hoje de fins de relacionamento, de ciclos, de pessoas que saem da sua vida, fins no geral,
é algo completamente libertador e ao mesmo tempo desesperador e ao mesmo tempo incrível, que é aprenda que um fim não precisa de um ponto final. O fim não precisa de uma despedida final. O fim não precisa de um momento crucial para você ir embora. E você tentar forçar esse momento crucial, você tentar forçar esse momento que vai colocar oficialmente um ponto final na situação, é uma violência psicológica absurda. É você forçar você a passar por uma tortura, eu diria. Você forçar essa ideia de um ponto final é uma forma de você destruir sua sanidade mental. Oiê, eu sou a Anitta Rocha e esse é nosso lugar para refletir sobre a vida. Já se inscreve, dá um like, compartilha, comenta, faz todas as coisas importantes para a gente continuar batendo um papo aqui. Eu sinto que a gente vive muito em uma sociedade que fetichiza essa maturidade emocional. A gente acredita de verdade que todo fim, toda despedida precisa vir de uma maturidade emocional, de uma responsabilidade afetiva absurda e absoluta. Você tem que sentar no olho, você tem que ouvir o lado do outro, você tem que falar o seu lado, tudo com uma calma absurda e justificar por que você tá querendo ir embora e ouvir o outro do porquê ele não quer que você vá ou porquê quer que você vá e acabar tudo com um grande abraço, um beijo de despedida e é isso. Na teoria, essa ideia é linda. Na teoria, isso funciona muito bem. Mas na prática, você exigir essa maturidade do ponto final de uma pessoa que já tá completamente exaurida psicologicamente é só crueldade, não é maturidade. Porque quando você tá nessa situação, quando você tá em um relacionamento, seja ele amoroso ou uma amizade que já começou a ficar pesada, você provavelmente já passou meses e às vezes até anos tentando se convencer a ficar. Então, quando você chega realmente na decisão de que você quer ir, você já teve a sua tortura psicológica. Você já pensou nas justificativas possíveis. Você já tentou resolver do que precisava. E só não deu certo. Você só quer ir, você tá cansado. Você já teve todas as conversas mentais possíveis, já tentou prever todas as possibilidades dessas conversas. Você já chorou, você já tentou falar, você já tentou ignorar. E só não tá mais lá. Você só precisa ir. Então, quando você decide que chegou o momento de você ir embora, você tá no mísero final que sobrou da sua energia vital e psicológica. E você tentar se exigir de ainda ter mais força para ir lá e conversar e justificar e dar esse ponto final maduro, não funciona bem na prática. Porque não vai ser uma conversa tranquila. Não vai ser algo bom que vai acabar em um abraço. Muitas vezes você tá magoado, muitas vezes você tá cansado, muitas vezes é algo pequeno, mas que pequeno, pequeno, pequeno foi ficando grande, entendeu? E aí eu paro pra pensar, por que que a gente faz isso com a gente mesmo? Por que que a gente busca esse ponto final? Sempre. E pra ser bem sincero, eu acho que às vezes a gente busca esse ponto final pra massagear nosso próprio ego, pra gente conseguir sair daquela relação tendo a ideia na nossa cabeça de que somos pessoas boas, pessoas justas, que fizeram o melhor que a gente podia e só simplesmente não deu certo. A gente quer que a outra pessoa concorde com a nossa partida. A gente quer que ela entenda e nos dê uma espécie de permissão para ir. A gente meio que busca essa conversa final para tentar controlar uma narrativa, sabe? E não de um jeito tão horroroso quanto tá parecendo eu falar, mas é na ideia de a gente tentar não ser o vilão na história do outro, sabe? Mas tem uma coisa que eu acho que todo mundo tem que aprender de vez em quando, que é quando você escolhe você mesmo, quando você escolhe sua própria vida e suas próprias escolhas, você está escolhendo simultaneamente ser vilão da história de alguém. Você precisa aprender a viver e a conviver com a ideia de que, às vezes, para sua própria sanidade mental, para o seu próprio bem e para você escolher a sua própria companhia e sua própria paz, alguém vai ter que te odiar. Alguém vai ter que se ressentir. Alguém. Você vai ter que ser vilão na história de alguém. Tem um psicanalista que chama Jacques Lacan. E ele fala que a única coisa pela qual a gente pode ser culpado é ceder ao nosso próprio desejo. E quando você fica em um lugar que você não quer mais ficar, você está cometendo o pior tipo de traição possível, que é a traição contra você mesmo. E para tentar evitar essa culpa que vem com você magoar o outro ou ser o vilão da história do outro,
você meio que se esconde nessa ideia de ouvir o lado do outro e ter esse ponto final e buscar essa justificativa ou essa permissão para você se deixar ir embora. E é claro que em uma relação saudável, em uma relação boa e saudável, você precisa ter uma comunicação ativa com a outra pessoa, com o outro lado da relação, com certeza. Mas quando você chega nesse momento da ruptura, quando você chega nesse momento que você só tá exausto e você quer ir embora, essa conversa não vai resolver as coisas. Essa comunicação ativa não vai resolver as coisas. Quando você chegou nesse ponto, pode não ter sido um único acontecimento grande, mas pode ter sido uma junção de acontecimentos. É algo que já fez você tomar a sua própria decisão. Então, você não precisa correr atrás dessa conversa. Você não precisa correr atrás desse ponto final por uma maturidade afetiva que às vezes a outra pessoa não teve com você. Pensa comigo. Se esse outro lado da relação já foi a responsável por te machucar, por te adoecer, por te deixar cansado, exaurido, por que, que você ainda precisa dar mais um pedaço da sua paz e da sua sanidade mental em detrimento dessa suposta maturidade emocional? A gente tem que entender que muitas vezes a gente escolher ir embora em silêncio, sem ouvir o lado do outro, sem esperar uma justificativa do outro e sem querer ouvir essa justificativa do outro, muitas vezes não é infantilidade, é só autopreservação, é você só tá cansado, você não quer voltar nesse assunto, você não quer ouvir mais uma vez uma justificativa e se forçar a tentar mais uma vez por conta disso. É a gente ter a maturidade de olhar para nós mesmos e falar, com todo respeito, eu não tenho mais força para acolher a sua dor, porque eu preciso acolher a minha. Eu tô sentindo, eu tô mal. E a forma que eu tenho de me acolher nesse momento é indo embora, sem ouvir você. E tá tudo bem. Porque você é a pessoa que vai conviver com você pra sempre. Você tem que estar bem. Tá tudo bem você escolher ser o vilão da história de outra pessoa em detrimento da sua sanidade mental. E toda essa ideia, ela se aplica de uma forma assustadora quando a gente fala de amizades. Eu sinto que a dor da perda de uma amizade a longo prazo é uma das dores mais negligenciadas pela sociedade. A gente fala muito sobre o fim de um relacionamento amoroso. Mas e o fim do relacionamento platônico? O fim do relacionamento puro da amizade? Às vezes você tem esse amigo. Você tem esse amigo que viveu muitas versões de você. Aquele amigo que conhece seus pais, aquele amigo que sabe seus maiores segredos, aquele amigo que você jura que você vai ter pro resto da vida, mas que em algum momento as coisas mudaram. Em algum momento a relação mudou, em algum momento foi para outro lugar. Você começa a perceber que às vezes os encontros com essa pessoa começam a ser meio que exaustivos, eles drenam um pouco sua energia. Você não tá mais aproveitando como uma amizade pura que era. Eles são muito marcados por fofocas agressivas que você não quer ouvir, ou por comentários que não te fazem bem, ou por aquela sensação de caraca, a gente não consegue manter uma conversa normal igual a gente mantinha antes. E você fica pensando, meu Deus, mas como assim eu vou acabar com uma amizade assim? Porque olha tudo que ela passou comigo, olha tudo que aconteceu na minha vida, olha tudo que a gente viveu juntas. Como assim eu vou aceitar que isso acabou? Como que eu vou terminar isso? E é aí que a gente vem com essa pressão social de que você tem que marcar um café, você tem que conversar com essa pessoa, falar seu lado, ouvir o lado da pessoa e tentar justificar tudo que te magoou ou não, tudo que tá te incomodando ou não, e ouvir o lado dela também sobre isso pra gente tentar resolver. E o que que acontece quando você faz isso? 99% das vezes a pessoa entra na defensiva. 99% das vezes a pessoa não vai ouvir os seus sentimentos e validar eles. Ela vai inverter a situação, ela vai fazer você se sentir pior do que você já estava sentindo, ela vai te colocar como monstro da história e no fim você vai sair pior do que você estava. E isso não é algo ruim da pessoa, é algo normal, ela está se sentindo atacada, então ela vai se defender, obviamente. Mas por que que a gente se submete a isso, então? Por que que a gente não pode simplesmente levantar e ir embora? Chega! Uma das coisas mais bonitas e mais tristes de uma amizade é que você não é obrigado a nada. Você não tem um contrato formal, igual um casamento, por exemplo. Você não tem o sangue que liga vocês dois, por exemplo. Você escolhe estar com aquela pessoa. E isso é lindo. E também é muito triste, porque você não precisa romper nada oficialmente.
porque oficialmente não tem nada. Você ir evitando aos poucos os contatos, deixar de responder convites ou ignorar algumas respostas que você não tá muito afim de lidar, é um fim meio que paliativo do que tá acontecendo. Mas ainda é um fim muito válido. Não é você ignorar e negligenciar o que foi a amizade. Porque ela foi. Se ela esteve na sua vida e tá te doendo ir embora, é porque ela foi muito importante, obviamente. Mas ela ter sido ótima, ela ter sido incrível, ela ter sido sua paz interior por um tempo, não muda o fato de que atualmente ela não é mais. Você não precisa se obrigar a encostar alguém na parede e falar: ó, oh, eu não quero mais ser seu amigo agora, porque eu não gosto da pessoa que você se tornou. Eu não gosto da pessoa que eu sou quando eu estou com você. Eu não gosto dos momentos que eu passo com você. Então dá licença, mas eu tô indo embora. Por que a gente faz isso? Por que a gente acha que a gente tem que fazer isso? Ou quando a gente encosta a pessoa na parede e fala: olha, eu não sei o que tá acontecendo com você, mas tá estranho. Você pode me justificar o que tá acontecendo? Você está me magoando. Por que a gente faz isso? Você não precisa buscar essa justificativa. Você não precisa se justificar do porquê aquilo te incomodou e tá te magoando e porque você quer ir embora. E você não tem que pedir uma justificativa da pessoa do porquê ela te magoou. Não é seu trabalho fazer isso. Seu trabalho é você ouvir os seus próprios sentimentos e escolher ir ou não. Você decidir por conta própria se vale ou não ir embora. Você pode escolher você e simplesmente ir embora. E eu garanto que isso muitas vezes é muito mais maduro do que você tentar ter essa conversa. Porque essa conversa às vezes vai acabar mais ainda com o psicológico de ambos os lados. Porque, sim, se você para pra pensar no racional, todas as histórias têm dois lados. Sim, algo que foi feito a você e que te magoou pode ter ou não uma justificativa do porquê do outro lado. Mas vocês compreendem que essa justificativa não muda o fato de como você está se sentindo? Não muda o fato de como você se sentiu? Se você chegou ao ponto de você querer ir embora, a justificativa só vai fazer você se sentir mal pelo seu próprio sentimento. De você tentar justificar, tipo, pela própria pessoa, algo que te machucou, algo que tá fazendo você querer ir embora. Eu só quero ir embora, entendeu? Eu só não quero mais, eu não quero ficar pensando no porquê você fez isso toda vez que eu lembrar que tá doendo. Tem um autor que chama Mark Manson, e ele criou um conceito muito legal que é economia emocional. Ele basicamente fala que a nossa energia e a nossa capacidade de se importar com o próximo é um recurso altamente escasso. Quando a gente tenta colocar pontos finais perfeitos em tudo que está acabando na nossa vida, em todas as relações que estão acabando na nossa vida, quando a gente tenta criar justificativas para pessoas que simplesmente não estão dispostas a entender o que a gente está querendo dizer, a gente está simplesmente doando uma parte nossa para uma vida alheia. Você está jogando algo seu e dando ele de presente para uma pessoa que não merece. Porque a maior parte dessas conversas finais, elas não são finais. Elas não vão ser usadas como esse ponto final. Elas vão ser usadas para um ataque mútuo de ambos os lados. Você vai pegar essas feridas abertas de ambos os lados, ou que só você expôs, e você vai cravar uma última faca e girar essa faca e falar: pronto, agora você está destruído o suficiente. Muitas vezes, essa última conversa, essa ideia desse ponto final, é uma punição. É uma ideia de punição que vai fazer você sair de lá se sentindo o pior ser humano existente na Terra. E evitar esse espetáculo dramático não é covardia, não é infantilidade, é uma maturidade emocional com a sua própria emoção. É você escolher a sua sanidade mental acima da sanidade mental do próximo. E isso é muito maduro, porque quando você para realmente para analisar, a verdadeira maturidade, ela não tá nessa ideia de você sempre ter uma responsabilidade afetiva absurda, uma maturidade emocional absurda. Muitas vezes a maturidade ela tá dentro da ideia de que você precisa entender seu próprio limite. Não existe maturidade maior do que você entender e respeitar até onde você consegue chegar. É você reconhecer que, cara, eu não sou forte o suficiente para isso. Se eu for sentar e ter essa conversa final, se eu for tentar me justificar, eu vou me expor drasticamente, eu vou me machucar mais ainda, eu vou adoecer,
eu vou sacrificar minha sanidade mental e eu não tenho força para isso. Então eu quero ir embora. Só. O filósofo Albert Camus, ele falava muito sobre o absurdo que é a existência humana. Ele falava sobre como nós somos seres que buscam constantemente sentido e coerência em um mundo que não é coerente muitas vezes, que ele é caótico. E eu sinto que essa necessidade de dar o ponto final se assemelha muito a essa ideia dele de que é a gente tentando fazer uma linha reta e romantizar algo em uma vida que é bagunçada, em uma vida que não é uma linha reta, que você tem muitos altos e baixos e que você tem muitas nuances no caminho. Então, você colocar um ponto final perfeito é você tentar dar sentido para uma coisa que às vezes só não tem sentido. Nem toda história de amor vai terminar com uma conclusão lógica. Nem toda traição vai ser explicada. Nem toda amizade que vai embora vai explicar por que ela foi embora. E dessa mesma forma, você também não é obrigado a justificar isso. Você também não é obrigado a escrever detalhadamente o porquê você está escolhendo você mesmo. O verdadeiro encerramento de uma relação, ele não vem com o closure. Ele não vem com o ponto final incrível. Ele não vem com a justificativa aceitável socialmente para você ir embora. O ponto final, ele vem quando na sua própria cabeça você já decidiu que você quer ir embora. Esse ponto final, ele é algo interno, completamente interno. Porque quando esse ponto final existe, quando você já fez isso, quando você já decidiu por conta própria, não tem mais nada a ser feito. Você decidiu ir embora. E é o único motivo do porquê você deveria ir embora. Você não é uma criança infantil que não sabe manter um relacionamento simplesmente porque você não quis fazer um discurso do porquê você não queria manter aquele relacionamento. Você não é imaturo porque você escolheu seguir em frente em silêncio, ao invés de ter uma conversa olho no olho que ia te destruir por meses depois daquilo. O fato de que você não verbalizou para a pessoa responsável pela sua dor, o que te machucou, não torna a sua dor menos real e muito menos a sua decisão de ir embora menos válida. Os seus sentimentos, eles são completamente seus. A sua mente, a sua cabeça sabe exatamente qual é o limite que você atingiu e até onde você mais consegue ir. Então, respeita isso, respeita seus próprios sentimentos. Você não precisa se quebrar mais um pouquinho só para dar essa ideia final para outra pessoa. Se recolhe. se se coloca em primeiro lugar e se prioriza e fala, cara, eu não tenho força para isso. Eu não quero me machucar de novo com isso. E quando eu vi no episódio da série As Pequenas Coisas da Vida, que a protagonista falou que o único motivo para você ir embora é você querer ir embora, eu senti que ela estava me devolvendo um pouco essa autonomia e essa propriedade da minha própria vida. Ela me ajudou a lembrar um pouco que os meus sentimentos, a minha vida, minhas próprias decisões, elas não precisam de uma assinatura pública. Elas não precisam de uma validação alheia. Elas precisam da minha validação. Porque é a minha vida e os meus sentimentos. É olhar pro passado de uma relação e você falar, caraca, foi legal, mas agora não é mais. E tá tão quebrado que eu não quero consertar. Eu não tenho força pra consertar. E eu sei que a outra pessoa também não vai tentar consertar. Então tá tudo bem. Acabou. É isso. Eu prefiro viver com a dor de que acabou do que com a dor que eu tô vivendo de tentar consertar o tempo inteiro. Não existe ponto final mais poderoso do que você decidir por conta própria que você quer ir. Então, se você tá em dúvida sobre ir ou não embora de uma relação, faz igual a protagonista fez. Existem 1 milhão de motivos para você ficar, para você querer lutar, para você querer manter essa relação, seja ela de qualquer natureza. E somente um motivo para você ir embora. Você quer ir embora.